Foi no meio do show dos Titãs, quando começou a tocar a música Polícia. Todo mundo começou a pular, mas pular muito. E literalmente o mezanino do clube balançou. Bom, e nos anos 80 o rock nacional estava explodindo, né? Foi explodindo nisso, né? Tava uma febre o rock nacional, né? E a gente viveu tudo isso ali na rádio, o pessoal, os locutores, programadores, o pessoal todo vivia muito esse cenário, né? E o Caiçara Clube era muito legal porque ele reunia muita gente, ele ficava lotado. Onde ficava esse clube aí? A localização era ótima, porque ficava entre duas cidades, entre Santos e São Vicente, e a moçada ia muito no Caiçara, né? Só que ele tinha um probleminha, não era bem um problema, né? O show não era embaixo, o show era no mezanino, aí em cima, e muito grande o mezanino, né? E a gente tinha que subir as escadas. E aí é que aconteceu aquela complicação. Eles estavam no auge mesmo, né? Fazendo muito sucesso. E quando começou a tocar a música Polícia, todo mundo, literalmente todo mundo começou a pular. Só que começou a pular no mesmo movimento, né? E tem aquela coisa, né, de não poder entrar na onda. De reverberar, né? De reverberar. Então, a gente olhava e quem estava ali, a gente estava um pouquinho afastado do palco, a gente tinha como referência os prédios do outro lado da avenida. E os prédios subiam e desciam. Uma loucura. Posso dar um pitaco? Na verdade, também as janelas de vidro do lado pareciam uma sanfona, iam e voltavam. Foi uma loucura. Mas aí, a música Polícia, todo mundo começou a pular, mas pular muito. E literalmente o mezanino do clube balançou. Aí as caixas de som vieram para frente. E deu um medo, porque as caixas começaram a balançar e aí o Arnaldo Antunes, precavido, né, teve a ideia de parar tudo, parou a música e falou: olha pessoal, por favor, não pulem. Só faltou ele falar: pulem devagar. Não existe isso, né? Não pulem. E aí todo mundo ficou parado, né? Porque parou literalmente o show e eles continuaram por um tempo numa boa. Só que sabe o que aconteceu? Quando começou Bichos Escrotos, começou a pular tudo de novo. O show foi desse disco aqui, ó, Cabeça Dinossauro, que tinha o quê? Tinha Polícia, tinha Bichos Escrotos, tinha Homem Primata, esse showzaço aqui. Olha, foi um susto, foi inesquecível, foi mais que música, é uma coisa que, aquela sensação eu ainda tenho até hoje. Pois é, né, tem algumas coisas que a gente viveu, passou, e a gente ficou com essa memória escondida, né, e tem uma hora que ela sai da gaveta. Então foi por isso que eu preparei agora uma crônica inexplicando, que chama No Fundo da Gaveta. Fala até de uma bandana que eu tinha da Janis Joplin e é legal, eu espero que vocês gostem. E no domingo que vem tem mais um episódio de Era Uma Vez com a Inês. Agora, vamos tirar as coisas do fundo da gaveta? Vamos? Eu procurava a minha bandana. Lembrava de ter guardado naquela gaveta. Não era original, mas dava um ar de Janis Joplin em Woodstock. Eu queria isso, uma pitada de rebeldia na minha fantasia. Mas o achado mais devastador foi o interior daquela gaveta esquecida. Aquela do meio do armário, que eu sempre abria só até a metade. E a bem da verdade, eu via somente a parte da frente, onde estavam as meias de seda que eu usava nos invernos gelados, todas com um fiozinho puxado. Fui abrindo a gaveta com cuidado, mãos um pouco frias. Parecia um movimento interno, quase gástrico, uma espécie de bulimia, trazendo de volta coisas não digeridas, peças guardadas com datas vencidas, muito bem escondidas. Depois das meias saltaram 3 sabonetes. Devem ter sido sachês perfumados. Seriam verdes ou azulados. Ganhei do namorado. Agora eram translúcidos, inodoros e amassados. Mais no fundo encontrei uma luva, minúscula, mal cabia em meu dedo mindinho. Devia ter uns 5 aninhos quando ganhei da minha tia. Lá estava ela, com seus dedinhos de sono e incontáveis anos de abandono. No final,
as lingeries, 2 cintas ligas, nunca usadas, uma violeta, outra cinza. Os botões não fechavam. Tirei da gaveta e estavam grudadas em um corpete, bonito, de renda preta, ainda na moda. Se eu usasse, se eu soubesse que tinha, se eu lembrasse da gaveta. Eu nem sabia mais o que procurava. Achei uma faixa azul bacana, poderia servir ao invés da bandana. Mas foi no fundo da gaveta que encontrei a ironia. Uma peteca de penas coloridas e na base almofadada um bichinho sorrindo com a frase "Bem-vinda". Era, atrás das fantasias, a minha criança, lá no fundo, escondida. Gostou da crônica? Não esquece de fazer sua inscrição. Até a próxima!